Nessa segunda palestra, então, nós continuamos o nosso estudo que começamos sobre a aliança de Deus no Éden. Okay? Então, nessa primeira parte, onde nós fizemos a primeira palestra, nós vimos que aliança é relacionamento. É isso que Deus quer com o ser humano, relacionamento. E as bases desse relacionamento são sempre as mesmas, desde a criação e serão até o fim da história humana. E nós vimos, então, os primeiros pontos fundamentais desse relacionamento com Deus. Aceitar a Deus como existente, Criador e soberano. Ele é Senhor da minha vida. Okay? E nós somos seus súditos, mas súditos criados no status de filhos e filhas, ou seja, príncipes e princesas, criados para governar com Deus. Okay? Isso desde o princípio. Deus disse lá, quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança, diz, e tenham eles poder sobre todos os animais da terra, sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves que voam sobre a terra, sobre toda a terra. Ou seja, o ser humano foi criado com o expresso objetivo de governar com Deus. Governar com Deus. E essa ideia, ela vai atravessar toda a Bíblia. Hein? Na última mensagem que nós temos ali para a humanidade, a mensagem angélica que aparece no Apocalipse, chama a humanidade para adorar o Criador. Adorar é aquele que criou os céus, a terra e o mar. Para crer nele, para adorá-lo e para aceitá-lo como Senhor. Okay? E logo também nessa mensagem bíblica, também um tipo para a humanidade, a promessa é que aquele que vencerem aceitar o convite divino, reinarão com Deus pelos séculos dos séculos. Okay? Então, estes são os dois pontos fundamentais. Okay? E seguindo então neste contexto do relacionamento com Deus, aparece então o terceiro e próximo aspecto. Todo rei que tem um reino, que tem súditos, ele vive com esses súditos num reino. E aí está. O terceiro aspecto da aliança do Éden existe um reino. Um local onde Deus vai conviver, viver esse relacionamento com a humanidade. E quando nós olhamos na Bíblia, este reino é a terra. Sim? E esta terra, esse local que Deus criou, ela tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, a ideia de reino tem uma ideia universal. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Gênesis, capítulo 1, verso 26, disse, quando Deus decide criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança, não é? Ele então diz que o ser humano tenha domínio sobre tudo, sobre todos os peixes no mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, aparece a expressão. Ou seja, Deus criou o ser humano para reinar com ele, e o reino que ele deu é toda a terra. Isso é muito importante. No meio religioso, no meio cristão, muitas pessoas pensam, onde é que nós vamos viver com Deus? A Bíblia é bem clara. Onde nós vamos viver com Deus? Aqui, nesta terra. Foi esta terra que Deus criou para viver com o ser humano. Foi nessa terra que Deus criou para que o seu relacionamento acontecesse com o ser humano. Muita gente pensa, puxa, lá depois, quando eu for viver com Deus, vamos viver lá no céu, não é? Onde tem só nuvens, e você vive ali tocando harpa, com asinhas, pulando de nuvem em nuvem, não é? É assim que muita gente pensa sobre a eternidade, sobre o local onde vai viver com Deus. Vou viver de um lugar, uma nuvem, a gente pula para outra nuvem, não é? Toca a harpa, bate as asinhas, não é? Não é essa a imagem que a Bíblia dá. O local onde o ser humano vai viver com Deus, onde Deus planejou a sua vida com o ser humano é a terra.
reine ele sobre toda a terra. E é na terra que o ser humano vai viver com Deus. Okay? Por um momento específico, nós iremos com Cristo ao céu, a Nova Jerusalém. E passaremos ali um tempo específico, 1000 anos, como um período de juízo, um período a propósito, que Deus vai nos tirar desta terra e vai nos levar para lá para um propósito especial. Okay? Terminar todo o processo de julgamento, de juízo e esclarecimento dos seus propósitos diante de todos os seres criados. Mas depois desse período, e depois de pôr fim ao pecado, diz que a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. E Deus cria um novo céu e uma nova terra. E nós vamos viver por toda a eternidade onde? Aqui, sobre esta terra. Viveremos entre colinas e montanhas e rios e mares, não é? Nesta terra renovada, perfeita, extraordinária, gloriosa, mas viveremos aqui. Por quê? Porque este é o plano. Deus diz, Deus criou a terra para ser habitada. Este diz a Bíblia assim. Este é o propósito de Deus. E lá no finalzinho, Apocalipse diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Um novo céu, uma nova terra. Deus vai morar com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo vai estar com eles. Aqui nesta terra. Okay? Aqui nesta terra. Portanto, esta é a ideia. Deus criou um reino. O reino é a terra. E nós iremos viver com Deus aqui. Para toda a eternidade. E daqui iremos ter acesso a todo o universo. Porque o trono de Deus vai se deslocar de onde ele está e vai se estabelecer aqui. E aqui será o centro, a capital, o principal local de todo o universo. Quem quiser vir visitar a Deus no seu trono, terá de vir aqui. Mas nós estaremos aqui exatamente no local principal eleito por Deus para o seu relacionamento conosco. E naquele momento estará mais perto do que nunca. Mas aí está. O reino de Deus, terra. Ela tem primeiramente um aspecto universal. Ele criou toda a terra. Mas na aliança do Éden existe algo curioso. A noção de reino existe um aspecto, de um lado universal, é toda a terra, e existe de um lado um aspecto particular. O reino tem uma noção particular. E essa noção de reino particular está ligado com o jardim do Éden. Sabe que na Bíblia, no texto bíblico, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Menos duas coisinhas. Que Deus não falou. Tudo ele disse, haja luz e houve luz. Okay? Haja expansão, houve expansão. Okay? Apareçam os luminares nos céus, apareceu lua, estrelas, o sol, sem problema nenhum. Ele fala tudo pela sua palavra. Okay? Produz a terra produziu animais, aves, peixes, nas águas. Mas quando Deus veio para criar o ser humano, ele não disse, apareça o ser humano. E o ser humano saiu da terra e nos animais. Não. Deus, ele desce sobre a terra. Ele toca as suas mãos no barro. Ele forma um ser. Se aproxima dele. Existe um toque. Existe proximidade. Existe intimidade. Ele faz com as suas mãos. Suas próprias mãos. Ele se aproxima, ele sopra o fôlego da vida. E o ser humano passa a ser um ser vivente. Quando ele vai criar a mulher, ele toma parte do homem. Em cima disso, ele faz a primeira experiência de genética. Hoje, muita gente no passado dizia, mas como é que você pode criar um ser de uma parte somente? Não é? Hoje, com a engenharia genética, você sabe que você pega uma célula e dela você pode criar um ser. Hoje, chamadas células-tronco, né? Você pode criar. Né? Você pode criar um ser. Deus pegou uma parte do ser humano e fez a primeira experiência de engenharia genética da história da humanidade. Daquele pedaço de costela, criou um ser. Criou Eva e trouxe para ele. Deus tocou, criou. O ser humano, Deus tocou as suas mãos. Por quê? Porque o ser humano era especial para ele. Existe uma outra parte da criação que Deus não falou e apareceu. Deus também colocou as suas mãos. E este é o jardim do Éden. Quando nós lemos o texto bíblico lá em Gênesis, no capítulo 2,
no verso 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o ser humano que havia formado. O verbo aqui utilizado, plantar, é o mesmo verbo utilizado na Bíblia para um jardineiro, que vai e planta árvores, e planta flores, e planta grama. Né? É o mesmo verbo. Né? O verbo quer dizer que Deus, com suas próprias mãos, criou o jardim do Éden. Ele diz: apareça um jardim. Ele foi lá, plantou árvores, plantou flores, estendeu grama, fez algo especial com as suas próprias mãos. Né? E deu ao ser humano. Colocou o ser humano para cuidar ali. Né? É interessante esse aspecto do jardim do Éden, porque esse aspecto particular vai atravessar todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Sim? Muitas pessoas dizem o seguinte: onde que era o jardim do Éden? É uma pergunta, curiosidade que muita gente tem. Né? Especialmente quando se dá palestra sobre criacionismo, evolucionismo, aparece muito essa pergunta: mas onde ficava o jardim do Éden? Uma resposta muito comum que é dada é: nós não sabemos. Por quê? Porque houve o dilúvio, destruiu toda a terra, e agora nós não sabemos onde era o jardim do Éden. Essa resposta é inteligente, essa resposta é perspicaz, mas, infelizmente, ela não corresponde aos dados da Bíblia. A Bíblia nos fala onde era o jardim do Éden. Sim? A Bíblia localiza exatamente onde era o jardim do Éden. Sim? Quando vai descrever o jardim do Éden, diz que o jardim do Éden saía um rio, e esse rio se dividia em 4 braços. Diz que um braço ia para a terra de Havilá, onde há ouro. E aí começa a dar referências geográficas, não antes do dilúvio, mas referências geográficas das terras, dos países, nos dias de Moisés. Ou seja, depois do dilúvio. Porque a terra do Havilá, por exemplo, Salomão mandou buscar ouro na terra do Havilá. Diz, o ouro de lá é muito bom. Depois diz, e um outro rio saía para a terra da Etiópia, e corria a terra da Etiópia, e havia a terra da Etiópia nos dias de Moisés. E diz, e outros rios corriam para o norte, iam para a terra de Nínive, e outro, região de Nínive, o rio Tigre e Eufrates. E aí, então, com isto, eles nos dão o limite sul da terra de onde estava o jardim do Éden, porque corria para um lado, limite sul, e outro limite norte. Isso quer dizer o seguinte: quando Moisés escreveu, ele nos diz que o jardim do Éden ficava entre a Mesopotâmia, a Arábia Saudita e a região do Egito. Ou seja, o jardim do Éden ficava onde hoje está, os países da região Sírio, Palestina, Israel. Todos aqueles países ali, desde a Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, aí ficava o jardim do Éden. Exatamente o que estão dizendo. Limite norte, Mesopotâmia. Limite sul, Egito. Arábia Saudita. Essa região entre Mesopotâmia e Egito e Arábia Saudita, ali ficava o jardim do Éden. E esta é um local onde Deus vai cuidar ali através da Bíblia o tempo todo. Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele e vai para uma terra que lhe mostrarei, e diz que vai dar essa terra era de onde? Onde ficava? Quando você chega em Gênesis 15, diz, desde a Mesopotâmia, do rio Eufrates, até o Egito. Ou seja, a terra prometida a Abraão era exatamente o local onde estava o jardim do Éden. Quando Davi conquista o seu reino, e expande até os limites máximos, o reino de Davi ia desde o rio do Egito até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Ou seja, o reino de Davi era o local do jardim do Éden. Quando Deus descer para estabelecer a sua cidade, no final do milênio, depois de terminada a história humana, diz que Jesus virá do céu, e ele vai descer aonde? Sobre o Monte das Oliveiras. Vai botar o pé sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se separar e abrir um grande vale. E aonde é que vai descer a cidade santa? Naquele mesmo local. E o que vai ter dentro da cidade santa? O jardim do Éden. Nós lemos pela Bíblia, nós lemos
pelo Espírito de Profecia, pelos escritos de Ellen White, que quando a humanidade começou a pecar demais, antes do dilúvio, Deus tirou o jardim do Éden daqui da terra e o levou ao céu. E construiu a Nova Jerusalém, tendo o jardim do Éden como o jardim central dessa Nova Jerusalém. E ela descreve que quando Adão entra pelas portas da Nova Jerusalém, ele vê dentro da cidade o mesmo jardim quando ele foi criado e onde ele viveu. As mesmas árvores, as mesmas flores, os mesmos riachos, o mesmo local que ele perdeu devido ao pecado. Vê o lar da sua infância e agora cercado de uma cidade esplendorosa, a Nova Jerusalém, que será o lar de todos os redimidos por toda a eternidade. Porque quem vai morar na nova terra, vai morar em toda a terra, sem dúvida, toda a terra. Mas vai morar numa cidade, e essa cidade se chama Nova Jerusalém. E dentro dela está o Jardim do Éden. Esse é o local que nós vamos morar. E esta cidade, Deus construiu com suas próprias mãos. Diz que Abraão foi para a terra prometida, esperando receber um dia a cidade cujo construtor é Deus. Como o Jardim do Éden, Deus construiu a cidade. Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar, eu voltarei para tomar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então nós iremos morar no mesmo local que Deus planejou, só que agora muito mais glorioso do que antes. Iremos ver as árvores que Adão viu. Por quê? Porque o relacionamento que Deus estabeleceu no início com Adão é um relacionamento para durar para sempre. O pecado trouxe uma pequena interrupção, mas Deus vai restaurar todas as coisas. E Ele criou a terra para nós vivermos com ela e criou o Jardim do Éden como um presente que Ele deu para sempre para o ser humano. E nós iremos morar exatamente ali. Este é o nosso lugar. Esse é o nosso lar. Ali entraremos nós com Adão. Se vocês podem ler isso no Grande Conflito, o capítulo quando descreve essa entrada à Nova Jerusalém. Jesus dirige todos os santos, abre as portas da cidade, os anjos nos dão as boas-vindas com alegria, e Jesus então dirige com Adão e todo o ser humano aos pés da árvore da vida. E diz, você que não podia mais comer deste fruto, você que saiu, você agora está de volta ao lar. Vem. E Jesus mesmo toma o fruto da árvore da vida e oferece a Adão. O qual se aproxima dele, ela diz, se lança aos seus pés. Tira a sua coroa, e todos nós iremos tirar a nossa coroa. Iremos lançar aos pés de Cristo. E Jesus nos levanta Adão, representando a humanidade. O abraça e diz, bem-vindo ao lar, filhos. Vocês vão morar comigo para todo o sempre. Jamais sairão de novo de casa. Jamais terão proibido o acesso à árvore da vida. Jamais deixarão o lugar que eu preparei para você. Deus, o Criador, quando criou todas as coisas, criou pensando em você. Naquele dia que você vai poder voltar para lá. Porque Ele criou isto para cada um de nós. Para seus filhos e suas filhas. Para estarem com Ele para sempre. E isso estabeleceu nesta aliança. Desde o Éden. Este é o sonho de Deus. É por isso que você está aqui. É por isso que Ele te convidou para conhecê-lo e para viver com Ele. Este é o sonho de Deus. Ele quer que seja o nosso sonho também. Veja um aspecto mais dessa aliança, o reino de Deus. Quarto aspecto, um rei com seus súditos que vivem num reino, numa terra, num país. Todo país tem leis. Nós vimos isso com respeito à soberania. Eu gostaria de convidar vocês para nós meditarmos um pouquinho mais nesse aspecto de lei. Porque esse é um aspecto muito mal compreendido. Quando nós lemos aqui em Gênesis,
existem duas coisas que aparecem bem claro, hein, no livro de Gênesis com a ideia de lei. Lei está ligado com vida. Hein? Quando Deus estabelece, haja luz, houve luz, estabeleceu a sequência dia e noite. É impossível existir vida se não houver luz. Estabelece uma lei física para o quê? Para que exista vida. Haja separação entre as águas e apareça o firmamento, ou seja, a atmosfera. A maior parte dos seres que vivem nessa terra são seres aeróbicos. Precisam de ar, oxigênio e outros gases para viver. Outros precisam de outros gases do que nós. Mas ali está. Tudo que o ser precisa para viver está na atmosfera. Sim? Estabelece a atmosfera para que haja vida. Vegetação, alimentação, sim? Água, sim? Para os peixes viverem, o ar, não é? Lugar, ambientes ecológicos, terra com árvores, com rio, com água. Tudo isso Deus criou para que haja vida. Ou seja, as leis de Deus estão ligadas com vida. Deus cria leis para que exista vida. E quando Deus cria os seres biológicos, os animais e o ser humano, aparece mais um elemento, bênção. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre a terra. Hein? Ou seja, na Bíblia, lei é vida e bênção. Lei está ligado com a vida e com a bênção de Deus. E isso é muito interessante, porque as pessoas, quando pensam de lei, pensam em algo que limita a nossa liberdade, algo que nos tolhe, algo que nos inibe, algo que nos oprime. Não é essa a noção de lei na Bíblia. Essa é a noção de lei nos governos desse mundo, que passam lei para poder fazer exatamente isso. Mas não Deus. Deus cria leis para que exista vida e bênção. E é interessante notar isso, porque a palavra lei na Bíblia não quer dizer lei. E aqui a segunda palavra hebraica que gostaria de apresentar a vocês na sequência dessas palestras. A palavra Torá é a palavra traduzida por lei. Mas Torá vem da raiz hebraica para instruir, ensinar. E Torá, portanto, literalmente quer dizer instrução, ensinamento. Essa que é a noção de lei na Bíblia. Quando Deus diz, eu dou as minhas leis para vocês, ele quer dizer, eu dou as minhas instruções, os meus ensinamentos. E essa palavra está ligada com a ideia de Deus como Criador. Eu gostaria de usar uma ilustração para poder ajudar a entender isto. Nós temos aqui um aparelho, né, uma tela, uma televisão. Agora LCD, LED, etc. São essas televisões. Né? Hoje todo mundo gostaria, ou muitos estão tendo, né? Cada um quer ter uma cada vez maior, né? E com maior definição. Né? Ali está um aparelho. Este aparelho, quando você compra este aparelho, junto com ele vem um manual de instruções. É ou não é? Você abre a caixa e diz lá, olha, aparelho eletrônico, etc. Para funcionar, você tem de fazer os seguintes passos. Ele dá as instruções. Okay? Muitos desses aparelhos modernos agora são bivolt, então são 110 ou 240, 120, 240. A maior parte não tem, mas às vezes se o aparelho não é, diz, olha, se você está numa região, a voltagem é diferente, tem lá uma chavinha lá, você vira para cá. Tá? Para você funcionar. O aparelho é elétrico, então ligue na tomada. Okay? O aparelho, para poder começar a funcionar, tem um controle, você tem de ajustar, fazer o controle ali, ligar um canal, ligar o cabo para receber o sinal, né? Ou ligar ali num aparelhozinho ali, um de DVD, um aparelho de Blu-ray, ou que seja ali, para funcionar. Se você quer que o seu aparelho funcione, você tem de seguir as... Claro isto? Claro. Se você quer preservar o seu aparelho, ele diz, cuidado, aparelho eletrônico. Quando for limpar, passe um pano úmido, etc., desligado, evidentemente, não é? Deixe secar e ligue. Não é? Não jogue água, né? Chega lá com a mangueira, né? Aparelho eletrônico, elétrico, vai queimar se você fizer isso. Agora imagine a pessoa que não quer seguir as instruções, porque ele é livre. Eu tenho um aparelho. Aparelho, seguinte, uma vez que eu comprei é meu. Quem manda nesse aparelho sou eu. E o aparelho tem de me obedecer. Você chega lá, tira da caixa, bota em cima, lá
não é do local onde está dedinado, de pendura na parede, e diz, funciona. O aparelho vai funcionar? Não. Por que não vai funcionar? Porque o aparelho é ruim? Que está estragado? Por que não está funcionando? Porque ele foi criado para funcionar assim. Sim? Se você quer que ele funcione, ligue na tomada, ligue dos cabos, coloque os aparelhos, etc. Siga as instruções. Ah, não, o aparelho que eu compro é o melhor aparelho. Ah, sempre, melhor aparelho. Meu aparelho tem que funcionar até debaixo d'água. Então, lá em casa, eu tenho lá minha jacuzzi, eu tenho uma piscina, eu vou colocar meu aparelho dentro da piscina, eu quero assistir meu programa dentro da piscina, vou ligar e vou para a piscina. O que vai acontecer com o aparelho? Olha, vai provavelmente dar um problema sério no aparelho e com você também dentro da piscina. É bem provável. Hein? Por quê? Porque o aparelho não é bom? Porque você não está seguindo as instruções. Ele não foi criado para fazer isso. Trazendo de volta, então, a noção de Torá, lei. Torá está ligado com a ideia de Deus como Criador. Ele, como engenheiro, como uma grande companhia, nos criou. E nos projetou para nós funcionarmos de um certo modo. É assim. E na sua Bíblia, ele dá o manual de instruções. Filhinho, filhinha, você quer funcionar bem? Siga as minhas instruções, porque foi assim que eu te criei. Se você quer ser feliz, você quer ter vida, quer prosperar e viver muito tempo, siga as minhas instruções. Eu te criei, e todos os aspectos da lei são assim. Por exemplo, a alimentação. Eu te criei para que você se alimente deste modo. Ah, não, eu quero comer óleo cru. Deus criou a gente para comer óleo cru? Não. Tome óleo cru, você vai ver o que vai acontecer com a gente. Você vai ter um problemão sério. Viu? Óleo cru, lá, óleo queimado lá do caminho, o carro lá, tirei óleo, vou me alimentar com isso daqui. É líquido. Eu tomo o que é líquido? Hein? Você não vai funcionar. Vocês querem ver quanto que a nossa vida é dependente de lei? É muito simples. Deus não criou seres aeróbicos, isso é lei. Tampe o seu nariz, fique sem respirar, e o que vai acontecer com você? Em poucos minutos, alguns mais, outros menos, mas a partir de 7, 8 minutos, acabou. Você já era, porque você foi criado pelas leis de Deus para viver respirando. Sim? Conclusão então, queridos, se nós queremos viver felizes, se nós queremos ter vida longa, se nós queremos realmente ser prósperos, e todas as coisas irem bem, siga as instruções de Deus. Quem não segue, ou não funciona bem, ou se queima antes do tempo. Isso é básico na Bíblia. Esta é a noção de lei. O reino de Deus foi criado como um lugar para ter vida e bênção. Portanto, Deus dá as suas instruções aqui. Siga essas instruções e você terá vida e bênção. Sim? Por último, então, nós chegamos ao último aspecto da aliança. Sinal da aliança. Sabe que a noção de aliança, ela está muito... Nós temos algumas experiências na nossa vida e nós entendemos o que é aliança. Uma delas é o casamento, porque o casamento é uma aliança. Sim? Duas pessoas vêm, se encontram, se amam, e elas decidem, então, publicamente assumir um compromisso mútuo de amar e ser fiel àquela pessoa. Okay? Isso é aliança. Eles se amarram. Eles se prendem um ao outro através de um compromisso mútuo. É isso que está na aliança lá. Deus se prende ao ser humano através de um compromisso mútuo. Ele e o homem. Okay? De viverem juntos para sempre. Okay? E toda aliança tem também um sinal. Na nossa cultura, o sinal da aliança é isso aqui. Até chamamos isso de aliança. Exatamente. Porque isso representa. Quando uma pessoa tem isso no dedo, quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa tem alguém
no caso de um homem tem uma mulher, a mulher tem um homem, com quem ele assumiu um compromisso de amor e fidelidade por toda a vida. Né? Se a pessoa está lá, uma pessoa chega assim, alguém olha, mas que pessoa simpática, né? E aí você balança assim, te vê lá, mas esse daí já está, ou essa já está. Né? Essa é a razão disso, é exatamente isso. A função disso é exatamente essa. Por onde eu for, em qualquer lugar, todo mundo vai ver e ver que eu tenho um compromisso com uma pessoa. Eu tenho a minha esposa. Portanto, a pessoa não está livre para outros compromissos. Okay? Pois é, toda aliança tem um sinal que representa esta aliança, que representa esse relacionamento, que representa esse compromisso. E no contexto da aliança da criação, o sinal da aliança é o sábado, é o sinal da aliança de Deus com o homem. Quando nós lemos a história da criação, chegamos em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Nós temos então um modelo diferente. Deus terminou de criar. E aí diz então que, havendo Deus terminado no dia 7º toda a sua obra, ele descansou neste dia, de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. E essa palavra santificação, exatamente diz, ele colocou à parte, separou para si. E colocou isso como sinal da aliança. E aí vem algo interessantíssimo. Hein? Com respeito a esse sinal da aliança, que traz o valor do sábado para esta aliança do Éden e para a aliança de todo ser humano com Deus. Quando nós olhamos bem a razão de guardar o sábado, por que eu guardo o sábado? Hein? Existem muitas razões, são boas. É descansar, prover um break, né? Uma parada no meio das nossas atividades, senão a gente nunca pararia. Isso está ótimo, excelente. O melhor ciclo de atividade é esse mesmo, trabalhar 6 e descansar no 7º. Isso até a fisiologia mostra hoje. Mas não disse que o sétimo dia precisa ser o sábado, o 7º dia da semana. Você poderia trabalhar na quarta-feira, descansar na terça, começar na quarta, descansar na sexta, ou assim que for. Muita gente não guarda o sábado e está vivo aí. Tem muita gente que nunca guardou o sábado e vive muito tempo. Hein? Mas por que eu guardo o sábado? Por que nós guardamos o sábado? Por que Deus nos convida a guardar o sábado? Toda a razão que está lá na Bíblia, que sempre para guardar o sábado, são sempre as mesmas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e ao 7º dia descansou. Por isto o Senhor te ordenou guardar o dia de sábado. O sábado está ligado com a história da criação. O sábado está ligado com a aceitação de 2 elementos básicos nessa história. Primeiro, que Deus é o Criador. Segundo, que Ele mandou e por isso nós obedecemos. Essa é a razão básica. Porque Ele mandou, nós obedecemos. Ou seja, quando eu aceito o sábado, que Deus separou como sinal da aliança da criação, eu aceito que Deus é Criador, o primeiro ponto lá, e que Ele é Senhor. Eu sou sua criatura e que aquilo que Ele fala é importante para mim. Ou seja, quando eu aceito o sábado, eu aceito em princípio todos os elementos básicos dessa aliança da criação. Eu aceito me relacionar com Deus, como meu Criador e como meu Senhor. Ah, mas outras pessoas aceitam Deus como Criador e Senhor. É verdade, mas às vezes estão confusas. Por quê? Porque se eu aceito Ele realmente como Criador, eu aceito a história de Gênesis 1 e 2. E se eu aceito a história de Gênesis 1 e 2, o dia que Ele dedicou como sinal desse relacionamento é o 7º dia da semana, é o sábado, porque nele Ele descansou. E interessante, uma vez uma pessoa que era uma ex-adventista, não guardava mais o sábado, ela disse, eu guardo o meu 7º dia, eu descanso no meu 7º dia. Falei, muito bem, parabéns para você, é bom para a sua saúde, mas isso não é o que está escrito na Bíblia. Porque Deus nunca pediu que nós descansássemos no nosso 7º dia. Não existe isso na Bíblia. Nós devemos descansar no 7º dia dele, porque ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º.
Por isso ele abençoou e santificou. É o 7º dia dele, não nosso. Não é o nosso. Nunca o nosso 7º dia foi dia de descanso. Hein? Aliás, Adão foi criado na sexta. E o primeiro dia completo da vida dele foi o sábado. Ele já descansou no primeiro dia. Já nasceu para descansar. Que beleza isso, né? Ele nasceu para descansar. Né? Deus falou, trabalhe 6 dias e agora descansa no 7º. Ele nasceu e no primeiro dia da vida dele, descansa, meu filho. Por quê? Porque o sábado, símbolo da criação e do senhorio de Deus, é também símbolo da graça. Deus trabalhou e nós usufruímos a obra dele. Deus faz e nós descansamos em Deus. Esta é a primeira lição que Adão tinha de aprender na sua existência. Deus fez, filho, você descansa comigo. E aprender isto é a maior bênção que Deus quer dar para a vida de todos. Aprender a descansar em Deus.